Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 49 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira. Dia 5 de junho de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem é esse dia 5, parabéns, tudo de bom. Deus abençoe hoje e sempre. Começando aí mais uma semana ensolarada, com a participação hoje de César Martins, nos controles, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Bom dia, Márcio. Maria Clara, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Isso aí, Marcião, mais uma semana, mais um dia ensolarado. Semana do Meio Ambiente começando, né? Dia do Meio Ambiente hoje e eu acho que nada mais importante aí. A gente precisa urgentemente colocar aí com muita atenção e carinho a mão nesse assunto, porque se a gente não começar a ser um pouco mais sustentável, vai faltar. É difícil. É isso aí. É difícil. É aquela discussão que acontece aqui. Ok? Programa ao vivo, ok? Perfeito? Ok. É isso aí. Não tem... Aquela situação passou. Tudo bem, Maria Clara? Tudo bem? Passou as atribuições dos ministérios e o Ministério e o Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva, sofreu com isso, né? Então, começamos aí bem, né? Sim, sim. O pessoal está acreditando no veto do presidente, vamos ver se acontece. Mas vamos às matérias desta manhã, que fazem parte do Virtual News. Principais notícias desse dia 5 de junho de 2023. Olha só, já chegamos no 6º mês do ano de 2023. A Arábia Saudita dá o tom na OPEP com um corte adicional em sua produção de petróleo. Fim do Aerolula. Após pedido de Lula, Fábio prepara a cotação de custos e estuda alternativas. Lira vai instalar CPI para investigar esquema de pirâmide com criptomoeda. O governo de São Paulo distribuirá 55 milhões de litros de leite em 2023 para combater a anemia. Indústria alerta. Produtividade cai 1% ao ano há 3 décadas. Tribunal de Justiça confirma a ilegalidade no uso do Fundo de Reserva Previdenciário dos Servidores por parte da Prefeitura de Cubatão. Essas são as matérias que fazem parte do Virtual News de hoje. Agora vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, Dia Mundial do Meio Ambiente. Inscrições para o Enem têm início hoje e seguem até o dia 16. Roberto Jefferson é transferido para o hospital privado no Rio. Marco temporal em pauta no Supremo. Lula prestigia a ministra Marina com pacote ambiental. E presidente Lula tira da equipe de Tarcísio o policial que fez sua condução coercitiva em 2019. César, alguma dessas para não passar em branco? Tem bastante coisa aí essa questão do marco temporal aí é delicado, né? Eu tenho acompanhado aí na última semana e vai ser uma repercussão muito grande, né? A questão das demarcações, se isso foi interrompido, inclusive as que estão em andamento, né? Porque se retomar aí que a demarcação só é
tem que seguir de 88 para trás, a gente está falando de quantos anos, aí de 40 anos quase, de demarcações, 35 anos. Então é delicado, assim, vai afetar bastante coisa. Então eu acho que é o assunto mais sensível hoje, gira em torno dessa questão da demarcação. Das demarcações. Isso tem impacto, as pessoas não estão se dando conta disso, talvez até pela tipicidade do nome, né? Esse marco, ele mexe com muita coisa. Claro que sim, até porque afeta, assim, principalmente quando a gente fala da questão do meio ambiente, né? Porque isso acaba abrindo algumas brechas, acaba abrindo possibilidades alternativas que hoje não existem e que para manter a sustentabilidade vai ser ainda mais difícil. Então, além da preservação dos povos indígenas, de áreas de preservação aí, ambiente, então, enfim, é muita coisa envolvida, né? É muito delicado, é um assunto realmente muito delicado. Outra situação que tomou conta dos noticiários foi essa questão da saída do guarda-costas, né? Do Tarcísio, que foi o policial que acompanhou Lula em 2019 para a reclusão, né? E acabou saindo da equipe do governador, segundo a Polícia Federal, devido à questão de claros, né? A pessoa o efetivo precisa voltar. O que dá a entender, fica uma situação desconfortável e as pessoas imaginam que possa ser um tipo de retaliação, alguma situação que possa, afinal de contas, fazer parte da segurança da equipe do governo do estado de São Paulo. Então, governador, exato. Então é uma situação que chama a atenção. Bom, o que pensar a respeito, né? Não há outras alternativas, não há outras pessoas que poderiam, porque alguém vai ter que fazer a parte dessa segurança. Sim. Aí eu fico perguntando se realmente observarmos todo o efetivo, será que vamos encontrar um ou outro também em outra situação parecida? É isso aí. Fazendo segurança de um governador, fazendo segurança de uma outra situação? Exato. Né? Ou se realmente não, ninguém está fazendo segurança para ninguém, o efetivo está todo aqui. Tudo bem. E se não tiver, fica algo constrangedor. Né? O negócio tá constrangedor. É isso aí. 9 horas mais 56 minutos. Vamos às matérias desta manhã de segunda-feira. Primeira matéria do dia. Arábia Saudita dá o tom na OPEP+, com corte adicional em sua produção de petróleo. A Arábia Saudita comprometeu-se a novos cortes em sua produção de petróleo, dando o tom do encontro da Aliança dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP+, reunidos ontem em Viena para traçar uma estratégia para impulsionar os preços que foram prejudicados pela incerteza em relação à economia global. Os 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderados pela Arábia Saudita e que incluem a Venezuela, juntamente com seus 10 parceiros liderados pela Rússia, reuniram-se para chegar a uma política comum. O ministro de Energia da Arábia Saudita, Abdel Aziz bin Salman, informou após o encontro que seu país se compromete em um corte adicional de 1 milhão de barris por dia em sua produção a partir de julho, mas que essa redução poderá ser estendida. Outro anúncio importante foi feito pelo cartel de petróleo, é que os cortes voluntários na produção adotados pelos 9 países desse acordo, totalizando 1,6 milhões de barris dia, em que entra em vigor em maio, serão estendidos até o final de 2024, disse o vice-primeiro-ministro russo responsável pela pasta de energia Alexander Novak, ao sair da reunião. A reunião na sede da OPEP começou quase 3 horas depois do previsto e as negociações foram difíceis entre os 23 países responsáveis por 60% da produção mundial de petróleo. Análise básica. Reduz a produção, diminui a oferta e aumenta o preço. É isso aí. Porque o mercado mundial gira também em torno do petróleo, né? A parte energética, inclusive. E é a lei da oferta e demanda, né? Então eles reduzem. Seguram, puxam o freio, diminuem. Exatamente. Vão reduzir a demanda, vão reduzir aí a disponibilidade, a produção. E você acaba tendo aí uma inflação, né?
no preço. A gente tinha níveis aí de 140, 150 dólares por barril. Isso pode A chegar. guerra, de certa forma, deu uma reduzida. Nem se a gente está hoje com uma média de 50, 60 dólares por barril, eles sentiram um impacto. E é uma maneira de forçar aí o aumento, a elevação novamente nos valores, né? Assim, o que é prejudicial para um todo. Porque apesar da economia deles girarem melhor, a economia em todo o restante da cadeia vai sofrer um impacto. Porque você vai ter elevação de custo em tudo, né? Quando fica aí a gente analisa aquela questão da paridade, né, com o preço internacional, subiu o barril, baixou o barril, baixa aqui. Agora sobe o barril e como faz? Como vai ser essa matemática aqui, voltando aqui para o mercado brasileiro? Ô, Márcio, isso aí é assim, infelizmente, a gente comenta isso já há algumas semanas. O governo, eu acho que está faltando assim, um planejamento. O governo anunciou há poucos dias um benefício para o carro popular. Aí se descobriu agora que não sabe quando começa, não sabe de onde tira, não sabe de quanto vai ser. Então, quer dizer, a gente está colocando a carroça na frente realmente dos puxadores. Essa que é a verdade. Porque como é que você anuncia um programa da maneira com que foi anunciado, sem saber... A gente tem um déficit que precisa ser zerado, porque a promessa do arcabouço fiscal é zerar esse déficit para 2024. A gente tem um déficit hoje de 140, quase 140 bilhões. Como é que a gente dá mais 6, 7, 8 bilhões em isenção, em benefício, na área automotiva, que já recebe por ano cerca de 5 bilhões em outras isenções? Aí é a mesma coisa. Então, sabe, a gente tá... falta realmente planejar aonde a gente quer chegar. O que a gente quer obter. Não adianta fazer e depois falar, não, depois a gente corre e resolve, trata. A coisa não funciona dessa forma. Assim, se não tiver realmente ali um alinhamento, um afinamento, e a gente tem visto acontecer isso em todas as decisões, em todas as situações. É preocupante porque, como eu comentei, a gente já tem um buraco muito grande que não sabe como vai resolver. A gente cada novo anúncio, a gente está cavando ainda mais esse buraco. A possibilidade do financiamento, dessa questão do carro próprio, pode vir dos impostos no combustível, no diesel. Porque agora vai ter essa questão do ICMS toda que volta a ser cobrado. E o que vai pagar, aí que tá, Márcio, e o que vai pagar de onde vai sair, como vai acontecer, porque até hoje não saiu claramente, de forma transparente, como vai funcionar a nova política de preço da Petrobras. Não se sabe Você ainda. tirou aquele parâmetro internacional. E agora vai funcionar como? Ninguém sabe. Entendeu? Então a gente tá tomando decisões, mas sem o plano. Tá tudo meio muito solto, né? Tá tudo muito solto. E aí eu lembro aqui que no início do ano deu isenção na área do turismo, depois do período de verão, né? Depois da alta do turismo, se deu isenção de impostos, que na verdade não chegou para o contribuinte, não chegou para a pessoa que fez turismo, porque ele já tinha pago. Sim. Foi dado retroativo. Quer dizer, são coisas, né? E aí vem a indústria do turismo, vem o Ministério do Turismo tirando o percentual do Sistema S de ensino para fazer publicidade internacional. Peraí, você acabou de dar isenção no teu setor e você vai buscar dinheiro em outro lugar? Então, Márcio, entendeu? Eu acho que tá faltando sentar e falar, gente, peraí, ó, a gente tá aqui, a gente quer chegar ali, como a gente vai fazer para chegar? Porque, vou dar um exemplo, a questão, por exemplo, do benefício do veículo, não, é para quem tem a baixa renda conseguir ter um veículo. Márcio, um carro popular hoje custa 70, 80, 90 mil reais.
Quem não tem condição não vai comprar um carro de 70, 80, 90 mil reais. Não porque tem. esse camarada ele não consegue ter uma casa própria, ele não consegue colocar alimento dentro de casa. Então não é um carro. E aí, o que me preocupa ainda mais é acontecer o que aconteceu, por exemplo, há algumas décadas com a questão do caminhão. Que se liberou linha de crédito, tudo que era lugar. Triplicou a frota de caminhões autônomos no Brasil. E assim, até hoje, boa parte está endividada, não tem sequer noção de como pagar. Aí precisamos fazer um monte de estratégia aí, criar tabela de frete, que até hoje ainda não sustenta o mercado. Ele veio, eu não sou contrário. Só que assim, a gente dar a condição da pessoa comprar uma coisa não quer dizer que ela vai ter condição de mantê-la. Então, não é porque quem nunca teve um carro não tem noção do quanto custa um carro em todo o seu entorno. Porque aí você não é só comprar o carro e acabou. Aí é uma família. Você tem o custo mensal com combustível, você tem seguro, você tem IPVA, você tem licenciamento, você tem o desgaste de pneu, de peças, revisões. Então, a gente precisa ser um pouco mais coerente e um pouco mais assertivo. Você tem que O pobre, é isso que o pobre precisa, de fato. Quem passa dificuldade é isso que precisa ter condição de comprar um carro ou ter uma vida digna, ter emprego, ter um mercado fluindo melhor para ter um emprego melhor, ter um transporte público de qualidade. Sabe por quê? Porque hoje você vê, a gente está andando na contramão. Quem tem condição já percebeu que ter um veículo hoje está muito caro, a manutenção está muito caro, o combustível está muito caro. Então eles já estão deixando de comprar carros. Estão andando com aplicativo, estão utilizando outras. É um carro alugado, aquele carro que tem sido usado em São Paulo, o pessoal tem a locação do veículo ali. Sim. Online, você quer usar o carro por 1 hora, por um percurso, você utiliza o carro. Planos de assinatura. Sim, então... bicicleta, retornando, quantos executivos já em São Paulo já não vão trabalhar de bicicleta, se ampliou faixa de ciclovia, patinetes. Então, quer dizer, a gente tem que buscar alternativas que atendam de fato que a necessidade exige. E não criar devaneios, porque, cara, isso aí só vai ser mais uma fonte de dívida. Vou só fazer um acréscimo aí, o óleo de soja está 7 e pouco, 7, 8 reais, dependendo do estado, dependendo da cidade, está subindo o óleo de soja. Porque um país que é exportador de soja, né? Safra, super safra em cima de super safra, o que está acontecendo? Então, antes de olhar para o carro popular, de 60 mil, 70 mil... Que não é popular, um carro de 70 mil não é popular. Você quer baixar para 58, tudo bem, mas olha primeiro para o supermercado, eu acho que você vai conseguir atingir uma gama maior de brasileiros e principalmente os que ganham menos. O salário médio no Brasil é cerca de R$2.000. Tem condição de comprar e manter um carro de 70, 80, 90 mil reais? É isso que vai fazer diferença na vida da população brasileira? Reduz 20% no custo do mercado, o pessoal vai, todo mundo, então, todas as classes vão ser beneficiadas. 10 horas mais 7 minutos, vamos à próxima matéria. Fim do Aerolula. Após pedido de Lula, FAB prepara a cotação de custos e estuda alternativas. Depois de bater recordes nas viagens internacionais neste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai mudar de avião. Lula quer uma aeronave com maior autonomia de voo, que não exija muitas escalas para abastecimento e mais espaço para acomodar convidados. Para isso, o Força Aérea estuda 2 alternativas: adaptar uma das suas 2 aeronaves ou adquirir um novo avião usado já com as configurações prontas. Para adaptar o Airbus A330-200, seria preciso colocar internet, suíte com chuveiro e uma sala reservada para que o presidente possa despachar, um gasto considerado elevado. A FAB vai fazer a cotação do valor, que pode subir para as exigências de Lula e da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. Dependendo dos custos, a compra de um outro avião usado pode ficar mais atrativa. O atual avião presidencial, o A319, chamado de Aerolula, foi comprado pelo próprio presidente em seu primeiro mandato. Tem 18 anos de uso e se aproxima da metade do ciclo de vida, o que iria passar por um processo de reformulação. Ele possui suíte presidencial e chuveiro, um espaço reservado
com 2 mesas e 8 cadeiras e a capacidade para 16 pessoas, mais a tripulação e um total de 39 passageiros. Já o A330-200 tem capacidade para 250 passageiros ou um pouco mais, dependendo da configuração. É um avião enorme com autonomia para até 16 horas de voo. A aeronáutica defende que Lula só utiliza a nova aeronave para voos longos. A FAB já vinha discutindo trocar o avião presidencial por uma aeronave mais nova e com maior autonomia de voo. Mas o projeto foi acelerado após a viagem de Lula ao Japão, quando precisou fazer 2 escalas, deixando o trajeto cansativo para o presidente, que tem 77 anos, além de maiores custos como tarifas aeroportuárias e risco à segurança. O presidente tem à disposição uma frota de aviões e helicópteros do Grupo de Transporte Especial, GTE, que fica em Brasília. A FAB confirmou que estuda o assunto. Viajar menos, teleconferência. Ele está se divertindo aqui, brincando um pouco, mas tem que realmente estudar isso, né? Mas é de se observar investimentos, né? Márcio, eu sou, assim, nesse ponto eu sou muito cético, muito objetivo. Tudo é matemática. Então, realmente, de fato, se colocar ali na ponta do lápis, a gente sabe que isso para tudo, né? De acordo com o tempo de uso, o número de manutenções, o custo com manutenções começa a aumentar. De repente, é de fato um avião com mais autonomia. Só que é colocar na ponta do lápis. Porque, não, vou ter que fazer muita escala. Ok, mas eu vou fazer quantas viagens no ano que justifiquem que eu precise fazer tantas escalas? 1, 2. Peraí, então a gente não consegue adequar, de repente fazer menos viagens dessa do que elevar o custo. Então eu acho que tudo tem que ser... Já que eu vou fazer uma escala, não consigo dizer se está posso certo, se está errado, eu não da... conheço os números, Sim. Mas eu acho que a análise é essa. Logística. Exato. É o que a gente estava falando agora, é o planejamento. Olha, há necessidade de um avião para 250 pessoas? Quem está viajando? A gente está levando o país, a gente está levando o governo, o executivo é turismo junto, entendeu? Então, peraí, há necessidade? Existe a necessidade. Ok, o que é mais benéfico? Pegar uma nova, pegar uma usada, adaptar o que se tem? Quando você fala nas 250 pessoas, a pessoa fala, mas tudo bem, gente, mas são 250 pessoas, que se eu vou para um outro país, é de responsabilidade do governo todas essas estadias. Sim, não é só o avião. Não é só o avião, é tudo. Agora, se eu preciso de 250 pessoas no meu staff, convidados, mas o que significa convidados? Sim. São os meus amigos? São as pessoas importantes? Vai viajar uma comitiva de empresários que vão ao país que o presidente vai estar visitando para fazer reuniões, tentar, né, viabilizar tratados comerciais, aproximação, mas o que você precisa rever isso aí. Porque... assim, o principal, o que eu ainda imagino, já também é um assunto que já discutiu bastante aqui. Eu acho que nesse momento o que se precisa o presidente iniciou o governo com um foco muito forte nas relações internacionais e que, assim, vamos combinar que não tem dado muito certo. Até por conta da desarrumação da nossa casa, por muitas vezes o tiro tem saído pela culatra, assim como foi o comentário na última semana a respeito da Arábia. Da situação na Venezuela ser apenas uma narrativa, isso, o que trouxe um holofote negativo para o Brasil, do restante dos países aí, inclusive de esquerda. Não foi os países todos, não. Inclusive os países de esquerda criticaram, porque não é, a gente sabe, sim, tem evidências há muitos anos de que é realmente uma ditadura. Então não dá para dizer que é uma narrativa, porque realmente é uma ditadura, a situação não é boa, o povo sofre. Então, o primeiro ponto, eu acho que é reavaliar a real necessidade de tantas viagens. Num mundo em que a gente hoje está estudando reduzir a jornada de trabalho para 4 dias na semana, por conta da possibilidade de trabalho remoto,
num momento que a gente tem procurado usar menos papel, procurado ser mais sustentável e mais ágil, atendimento em tudo que é empresa agora é inteligência artificial e tal, há necessidade de tanto deslocamento, porque tudo isso é custo. E quando eu estou ausente, alguém tem que assumir no meu lugar. Então, sabe, tem toda uma relação. E agora, se de fato encontrar e falar essa é a real necessidade, aí eu acho que tem que ser coerente, porque não é só esse avião, ainda tem essa, não é só esse avião. Esse é um avião. O presidente tinha uma frota disponível ainda de aviões e helicópteros para deslocamentos. Então, não dá para otimizar. Ah, mas se aquele não tiver... Pô, se aquele não tiver, não é assim que funciona. Ah, eu tenho o meu carro. Pô, mas se eu não tiver esse carro, pô, eu alugo um, ou então eu uso do meu amigo, ou então eu adio a viagem. Então, a gente precisa ter tanto disponível. É realmente a prioridade. É o que a gente dizia agora do carro popular. É a prioridade. Está se discutindo, inclusive, a possibilidade de utilizar esse avião, né, com adaptações para fazer abastecimento nos de caças. Então está vendo essa possibilidade de utilização dentro de uma estratégia militar. Mas, assim, até para se vai justificar... comprar mais um e vai deixar 3 à disposição? Vai ficar complicado. Já pensou uma comitiva de 300, 400 pessoas viajando? Porque isso tudo sai do seu bolso, do nosso bolso. 10 horas mais 15 minutos, vamos voando para a próxima matéria. Lira vai instalar a CPI para investigar o esquema de pirâmide com criptomoedas. O presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, vai instalar na terça-feira, amanhã, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Criptomoedas. O objetivo é investigar 11 empresas que teriam realizado operações fraudulentas com pirâmides financeiras. A CPI terá prazo de funcionamento de 120 dias, prorrogável por mais 60, e será formada por 32 titulares e 32 suplentes, que serão indicados pelas lideranças partidárias. As empresas alvo da comissão foram identificadas pela Comissão de Valores Mobiliários, acusadas de se utilizar de divulgação de informações falsas sobre projetos e promessas de rentabilidade alta ou garantia para atrair as vítimas e sustentar um esquema de pirâmide financeira. Os investigados têm os nomes relacionados com os esquemas da Atlas Quantum 010 e Clube Genebt e Trader Group. É isso aí? Próximo. A comissão vai funcionar na Câmara ao mesmo tempo que outras 3 CPIs, a do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a das Americanas e a das apostas esportivas. Além dessas, também está em atividade a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de 8 de janeiro, que apura os atos de vandalismo na Esplanada. Se tudo realmente funcionar como deve, né, se as CPIs realmente apurarem o que tem que ser apurado, nós vamos ficar informados da realidade e da verdade sobre as coisas. Essa da criptomoeda. Márcio, isso aí minha saudosa avó já me falava lá quando eu era pequeno. E assim, eu acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento na vida. É melhor prevenir do que remediar. Todas as CPMI são assuntos que a gente nunca quis pôr a mão. Aposta esportiva, criptomoeda, o 8 de janeiro, tudo que a gente nunca quis pôr a mão. Virou as costas. É uma realidade, não adianta. Aí a gente reclama. Aí eu sou obrigado a fazer aí a meia-culpa, porque a gente reclama muito que a Suprema Corte tem legislado demais. Só que o Congresso tem se furtado, negligenciado o seu papel de legislar. Se a gente tivesse feito igual um monte de país no mundo fez, criar o regulamento para as apostas, acompanhar as operações financeiras de criptomoedas, mas não, que ainda não é obscuro. Cara, é obscuro, mas é uma realidade. A gente tem que criar regras e ir implementando, ir ajustando, ir melhorando, porque senão vai chegar nisso. Coisas irão acontecer e aí a gente vai ter que criar CPMI, aí perde tempo para investigar o que deveria ter regulamentado. A gente está investigando as apostas esportivas, que não tem regulamentação no país.
É incrível, como é que você... Você entende? Você não está regulamentado, que autorizou. Não, você entende? Assim, a gente não tem regulamentação no país para as apostas esportivas. Vamos investigar o jogo de bicho. Agora a gente vai investigar as apostas, porque teve fraude. Gente. Márcio, então quer dizer, a gente realmente está correndo atrás do rabo. Bicho, a gente primeiro tem que criar a regra. Criou a regra, a gente investiga quando fugir a regra. Mas você não Agora tem... não dá pra gente deixar solto. E aí quando vê que deu problema, não, agora a gente tem que investigar. Cara, claro que vai dar problema. Tudo que não tem um parâmetro, as pessoas vão expandindo até alguém falar, opa, tu tá errado. Sabe o que me parece? Tudo bem que tem coisa que tem que ser investigada, mas parece Claro assim, que ó, é por isso, já que você está... porque o Lira veio aquela situação do assessor dele, que criou até um mal-estar entre o presidente da Câmara e o gabinete da presidência, né? Que a gente... Opa, peraí, vocês estão acusando o meu assessor e eu estou nesse bojo, que semana passada foi um tal de ação para lá, ação para cá, incrível, né? E eu acho que essa movimentação aí vai criar uma relação delicada depois da condenação do Collor, vem toda uma situação aí envolvendo políticos aí de que olha aqui, olha o meu aqui, quer dizer, o meu processo preferido. Julgamento do recurso agora do ex-juiz, do Dallagnol. Então, assim, a gente tem muita coisa envolvida. A questão do Cabral, a questão de todo mundo. E a gente não pode esquecer que os presidentes das casas têm muito poder. Então, tem toda essa situação. E agora, opa, vai entrar essa CPI da criptomoeda aí agora. Vamos ver quem está aí dentro desse negócio. Tem muita coisa para ser investigada, tem muita coisa para ser mostrada. Lógico, tem investigação correndo? Sim. Então agora começa a CPI. Vamos aguardar o que vai virar, né? Não, acho que tem sim que investigar, tem que buscar, tem que apurar, tem que penalizar. Agora, a gente tem que pensar que precisa trabalhar, precisa criar regra, precisa prevenir, para depois não ter que ficar remediando. Eu acho interessante essa questão de você moralizar, né? E eu acho que começaria uma moralização, um bom exemplo, se não tivesse a anistia dos partidos que não comprovaram as contas, que estão com irregularidade para prestação de contas do dinheiro do fundo, partidário, né? Que é um dinheiro público. Que não dá para passar pano, né? Opa, você não cumpriu regra, você não cumpriu a lei de cotas. Mas sempre há exceção. Agora você vai dar anistia por quê? Então. Inclusive partidos. O partido do ex-presidente e o partido do atual presidente são favoráveis à anistia. Então a gente não entende, né? É mais do mesmo. 10 horas mais 21 minutos, vamos à próxima matéria. Governo de São Paulo distribuirá 55 milhões de litros de leite em 2023 para combater anemia. O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, entregará 55 milhões de leites até o final de 2023, beneficiando 308 mil crianças em todo o estado. São 4,6 milhões de litros de leite entregues por mês por meio do Viva Leite, maior programa de distribuição de leite pasteurizado e enriquecido do Brasil. O investimento é de 290 milhões por ano. O Viva Leite foi criado para combater a anemia por deficiência de ferro em crianças. Segundo estudo liderado pela Universidade Federal de São Carlos, a UFK, 1 a cada 3 crianças de até 7 anos sofre de anemia por deficiência de ferro no Brasil. A anemia ferropriva pode afetar a disposição de crianças e contribuir para o seu isolamento, déficit de aprendizado e dificuldades no desenvolvimento intelectual, além de prejudicar o sistema imunológico. A fórmula do leite fornecido pelo programa Viva Leite é fortificada com ferro e vitaminas A e D. Ao consumir o leite enriquecido, crianças e idosos em vulnerabilidade saem das estatísticas da anemia no país. Para as crianças, o leite auxilia no crescimento e desenvolvimento, fornece nutrientes essenciais e também é uma fonte de hidratação. No caso dos idosos, o leite fortificado auxilia na saúde óssea e fornece proteínas importantes para a massa muscular. É muito leite, hein? São ações que a gente tem, na verdade, que enaltecer e buscar possibilidade de ampliar, né, Márcio? Sim. Se não tem, cara, você tirar não só criança, mas a população de uma situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar,
É um dinheiro aí que tá, não é uma despesa, não é um custo, é um investimento, né? Porque você tira da insegurança alimentar, então você previne doenças, você tira uma sobrecarga do sistema de saúde, que depois teria que suprir aí com vitaminas, com cuidados, com atendimento, com pronto atendimento, com internações. Então eu acho que isso é uma atitude inteligente. Aí que tá, um estado consegue fazer um programa que é o maior no país. Isso é atitude a ser copiada aí por outros estados, pelo governo federal. É só enaltecer, né? Claro que tudo tem que ser fiscalizado, a gente tem que trabalhar, como você falou, é muito leite. Então, pra gente ver, além de ser muito leite, mesmo sendo muito leite, ainda não supre a todos. Eu vou pedir para a Maria Clara fazer o levantamento de quantos são os habitantes do estado de São Paulo, qual a população do estado de São Paulo, porque, é claro, se 53 milhões não dá para atender, claro que não. Tem que ser muito mais. 55 milhões, se nós tivermos 20 milhões de 44 milhões, se nós tirarmos a criança, porque vai dar uma média aí de 20 milhões de pessoas, no chutômetro aqui, mais ou menos, para atendimento do Viva Leite, não dá 2 litros no ano. Vamos colocar assim, né? Sim. Então tem que ser, mas é muito leite. É muito leite. Agora você imagina se isso comprado direto do produtor. E aí você beneficia todos, Márcio. É uma cadeia que tem que você beneficia todos, porque você beneficia não só quem está recebendo ali o leite e as vitaminas, porque não é simplesmente o leite, além da importância do leite, você ainda tem a fortificação com vitaminas A, D. Sim. Como você também beneficia quem produz. Comprar direto. Melhora o preço não tem atravessador, compra direto. Não, ele consegue ampliar a produção dele, porque ele não só consegue participar de um processo de licitação pública, como também vender para o público privado. Então, quer dizer, você beneficia todos. Isso é o tipo de ação que a gente só tem que enaltecer e realmente investir, apoiar, criar tecnologias para que se facilite, se agilize, se barateie. Isso é de realmente agradecer e enaltecer. O dobro, né? O ano que o próximo isso ano, aí. São 110 milhões, quer dizer, é uma maravilha. É isso aí. Porque a população idosa cresce e, lógico, que nós temos as crianças, principalmente na rede pública de ensino, né? Então, tá aí, é uma ação que deve ser copiada, né? De repente, mais estados desenvolvendo e... Olha aí a produção de leite, olha a melhoria, olha a cadeia que você aciona, né? Desde o produtor até o final, o benefício final. Tá aí, uma boa notícia. 10 horas mais 26 minutos, vamos à próxima matéria. Indústria alerta, produtividade cai 1% ao ano há 3 décadas. Nos últimos 27 anos, a produtividade da indústria de transformação brasileira caiu quase 1% ao ano, em média. Isso significa que se em 1995 cada hora trabalhada no Brasil gerava R$ 45,50 em produto, ao final do ano passado eram apenas R$ 36,50 por hora trabalhada. E, segundo especialistas, não há à vista nenhuma medida em discussão para mudar esse quadro. Ao longo desse período em 11 anos, ocorreram melhoras em relação ao ano anterior, mas a média durante essas quase 3 décadas é negativa em 0,9%. Para um país se tornar competitivo, ganhar mercado interno e exportar tem de melhorar sua produtividade, diz o economista Fernando Veloso, coordenador do Observatório de Produtividade Regis Boneri, da FGV. Responsável pelo estudo que mostra a produtividade por horas trabalhadas na indústria de transformação, Veloso ressalta que a maior produtividade eleva a competitividade da empresa. Os trabalhadores produzem mais, os preços dos produtos caem, seguindo a redução dos custos, e as vendas e as exportações aumentam. É básico, né? Se você produz mais, significa que você produz menor custo, e o custo é repassado para o consumo. Que nós falamos aqui da OPEP. A OPEP vai segurar a produção para elevar o seu preço. Só que o nosso efeito aqui é o contrário. Nós não estamos dando gás na produtividade, e isso está levando o nosso custo. Como é que é a competitividade, César? Na verdade, eu acho que a gente precisa tomar umas aulas aí com o agronegócio. Já há estudos da Fiesp aí que mostram que há 40 anos
30 anos eles foram até generosos e tal. Que há 40 anos a nossa indústria não cresce, não há crescimento. Então agora se fala em queda de 1%. Só que há mais tempo do que isso a gente já não cresce. A única coisa que cresce nessas últimas 4 décadas, e cresce de maneira acelerada, é o agronegócio. Então eu acho que a gente precisa tomar umas aulas com o agro, que está investindo em tecnologia, em ciência, em inovação. Tem batido recorde atrás de recorde, ano após ano. Então, assim, algo precisa ser feito. E tem um detalhe: os nossos melhores funcionários, as pessoas mais capacitadas nas áreas industriais, estão indo para fora do país. Estão sendo absorvidos por empresas de fora e não pelo país. Então, a nossa lição de casa não tem sido bem feita. A gente precisa organizar melhor, precisa ter um melhor planejamento e precisa seguir a cartilha do agronegócio. O agro está conseguindo, a gente não precisa de repente crescer ao tamanho do agro, mas pelo menos voltar a crescer. A gente precisa porque a gente pode, aí a gente consegue. Vamos voltar nessa questão do carro zero. Do carro, que na verdade é para estimular a indústria automobilística, né? Para ver se dá uma... Porque o que acontece? É tudo isso aqui, indústria de transformação. O que é a indústria de transformação? Eu tenho um commodity e eu vou agregar esse commodity um valor. Ou seja, eu tenho ferro, eu vou produzir o aço, e eu vou produzir o automóvel, e eu vou produzir fogões, linha branca, geladeiras, eu vou produzir. Quando a minha indústria de transformação tem esse déficit todo, o meu produto obviamente fica mais caro, claro, e menos competitivo. Claro. O agronegócio segue, né, de vento em popa. Mas o que acontece, Márcio? A gente tem condição de produzir tudo. Ah, não, a montadora é nacional. Aí você vai lá na montadora nacional, a peça A vem da China, a peça B vem da Argentina, a peça C vem dos Estados Unidos, a peça D vem... Peraí, eu só monto. Então, quer dizer, eu tenho um custo absurdo para trazer as peças para montar. Era melhor eu montar lá e já trazer pronto. Entendeu? Então, aí que tá. Falta essa inteligência. Por que o que o agro traz de fora? O agro traz de fora a inteligência. O agro traz de fora, quando não se cria aqui, dentro de casa mesmo, a tecnologia, a inovação. E aí ele aplica, porque a gente tem tudo aqui. O agro está tão forte, César, que fez um presidente viajar até a Rússia para negociar fertilizante. Para se ter uma ideia da força do agro. Ó, a produção de fertilizante, o fornecimento de fertilizante não pode parar. E então o agro é tão forte quanto a isso. Agora, é a indústria de transformação. A gente sempre fala aqui em agregar valor. Por que eu estou exportando ferro? Estamos exportando ferro, minério de ferro. Nós estamos exportando alumínio. Gente, é a transformação. Está aí a resposta. É isso aí. A gente só manda, a gente cria todo o nosso foco na matéria-prima. Aí depois traz o produto. Aí a gente pega, bate recorde de exportação de matéria-prima. E aí depois bate recorde de importação de produto acabado. Pô, a gente não consegue investir em transformar, em acabar esse produto dentro do país e agregar valor. E quando não mandar a preço de banana, literalmente, mandar a preço de material de qualidade, material pronto. Agregar valor, né? Agregar valor a isso. Isso é a transformação. Claro, então... Isso é a transformação em todos os aspectos, em todos. É isso seja aí. Na área da saúde, né? Seja farmácia, não, em tudo, isso em tudo. Da biodiversidade, seja a questão dos minérios, seja tudo, tecnologia, tudo. Transformação. Mas a gente não tem pessoal capacitado. Tem sim, a gente tanto tem que também está pagando caro muitas vezes para formar um camarada que vai ter um conhecimento aí espetacular, tão espetacular que vai chegar lá fora, na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e vai liderar equipes porque ele tem uma capacidade absurda. E aí ele vai mandar pra gente produtos que a gente vai pagar caro, que poderiam estar sendo produzidos e inovados no próprio país. Por quê? Porque a gente não mantém nada
a gente só cria e manda embora. Cria e manda embora. A gente não fala de uma proteção à indústria de transformação, uma proteção ao mercado. A gente fala de crescimento, competitividade. E você precisa ser competitivo. Ah, mas tem lugares que não dá para ser competitivo. Tudo bem, mas onde dá para ser, vamos ser. E vamos ter excelência. Claro. Ah, eu não consigo. Não, tudo bem, você não consegue chegar a isso aqui agora. Mas daqui a 10, 15 anos você pode chegar. Agora, o que dá para ser feito em curto prazo? Isso nós podemos ser competitivos. E é o que o professor, pesquisador na FGV falou. A única maneira de a gente ser competitivo é melhorar a produtividade. E a produtividade não vai melhorar enquanto a gente não tiver uma melhor organização logística, mais investimento em ciência e tecnologia, mais capacitação e mais olhar doméstico. Então, é legal, a relação internacional é legal, para que comprem nossos produtos. Só que a gente precisa trazer não só produto acabado, mas a essência, o conhecimento, a tecnologia, para mandar daqui pronto. Que é isso que vai trazer valor, é isso que vai aumentar nosso PIB, é isso que vai fazer nosso valor agregado subir e é isso que vai fazer nossa produtividade aumentar. Nós fomos lá com o ídolo de 1995. Sabe o que aconteceu nessa década? Plano Real. Plano Real, 1995, Plano Real. Tinha aquela tabela de conversão, né? Sim. Da URF, da Lei de Unidade de Referência de monetárias, e o RV, né? O RV. O RV de valores, 1995. Olha, de lá para cá, só está perdendo. 10h34, vamos a mais uma matéria. Assim, Cubatão, Tribunal de Justiça confirma ilegalidade no uso do Fundo de Reserva Previdenciário dos servidores por parte da Prefeitura de Cubatão. Em julgamento por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou, na tarde do último dia 31 de maio, a ilegalidade da utilização do Fundo de Reserva da Caixa de Previdência dos servidores municipais. Os desembargadores decidiram confirmar a sentença de primeira instância, a qual já havia concedido a ordem de segurança favorável às entidades dos servidores. Tal medida anula em definitivo os decretos que o governo municipal utilizou para o uso do recurso, mantendo o reconhecimento que o ato exarado pelo prefeito foi ilegal, além de reforçar que o Fundo de Reserva Previdenciário só pode ser utilizado de maneira excepcional e conforme os critérios previstos em lei, o que não foi o caso, já que a Prefeitura simplesmente alegou na época que esse recurso seria utilizado para pagar benefícios previdenciários dos próprios funcionários. Em entrevista exclusiva à Folha de Cubatão, o advogado revelou detalhes da sentença. A Procuradoria-Geral de Justiça, que é o Ministério Público, em segunda instância, já havia se manifestado contrária à utilização do chamado fundo blindado. Além disso, recentemente, o próprio Ministério da Previdência esclareceu que não havia dado qualquer autorização ou parecer favorável à utilização de recursos de reserva previdenciária dos servidores, como havia sido alegado pela Prefeitura à época. Bom, decisão em segunda instância, nós entramos em contato com o setor de comunicação da Prefeitura e estamos aguardando uma nota oficial por parte da Prefeitura relacionada a esta questão. As informações são da Folha de Cubatão. Um abraço ao nosso amigo Valentim, né, que gentilmente informou essa situação. E, César, dinheiro retirado, havia uma aplicação, foi resgatado. Essa aplicação gerou um custo, um possível prejuízo. O dinheiro foi utilizado, deve ser devolvido, né? Provavelmente a decisão cabe essa devolução. Lógico, há recurso ainda, a gente entende um pouquinho de que deve haver recurso por parte da Prefeitura, né? Cabe recurso, mas é uma decisão que já segue em primeira instância unânime, em segunda instância unânime, já há um corpo na decisão que nos mostra aí que é uma condição quase que confirmada, né? É uma situação muito difícil. E se tratando disso, o que não se cumpre, quem não cumpre a lei, quem descumpre a lei, cabe pena ali, né? E aí a situação fica um pouco mais complicada, né? Devolução de recursos, prejuízo, quem vai pagar o prejuízo? Eu fico até me solidarizo com a equipe da SECOM, porque deve ser até difícil fazer uma nota dessa, porque isso aí todo mundo já sabia. Assim, só se esperou sair a decisão, porque o Ministério Público já havia dito,
de forma muito categórica, a primeira instância já tinha decidido que era ilegal a utilização. A Procuradoria-Geral da Justiça no Estado já tinha se pronunciado de que não havia legalidade nenhuma e nenhuma coerência no argumento utilizado pelo governo municipal para a utilização. E agora, por unanimidade, a decisão do tribunal. Os desembargadores entenderam que realmente vai recorrer porque é praxe. Sim, o município é obrigado a recorrer, ele não pode deixar de ir até as últimas instâncias por obrigação legal, mas reverter isso aí, eu não consigo enxergar onde é que vai achar uma brecha para reverter isso. Como você falou, quando você não cumpre o que está escrito, o que é regra, é um crime. O prefeito vem tentando dizer que não, desde que ele fez, só que até hoje ele não conseguiu dizer por que fez. Foi, inclusive, uma das alegações, mas foi discutido aqui uma questão de uma situação financeira atípica e, de repente, justifica um superávit. Então não existe, entendeu? Eu deixei de pagar esse mês, no mês que vem tem um superávit. Entendeu? Então não existe assim, faltou, assim, e outra, se faltasse era para faltar no final do ano, não no meio do caminho. Não tem dinheiro. Mas não tem, mas aí depois, na hora que você solta o resultado, teve o superávit. Então, quer dizer, até hoje ele não conseguiu dizer porque ele fez, porque ele quis fazer, ponto. A gente só espera agora que exatamente aconteça o que precisa ser acontecido. A gente vamos esperar aí para ver se a Câmara vai perceber que houve uma decisão, vai tomar alguma medida, vai caminhar, porque a Câmara também de Cubatão... assim, cara, mais omissa do que ela, eu ainda estou para tentar enxergar. Porque diante da decisão, agora o Legislativo tem que se manifestar. E a própria Câmara que votou semana passada alguma coisa relacionada, semana retrasada, se não me engano, alguma coisa relacionada à Caixa de Previdência, questão de idade relacionada à Caixa de Previdência, eu não recordo muito bem agora. Mas tudo isso... no bojo que trata do servidor. Uma semana do aumento do servidor, discussão de aumento, paralisação, pagamentos, toda essa situação envolvendo. E agora, essa decisão do dia 31, vamos aguardar então o pronunciamento por parte da Prefeitura e os desdobramentos dessa decisão. Cabe recurso? Como é que vai ser feito? Justificativa? E realmente fica complicado, porque eu não recordo agora os valores, mas foram valores altos, milhões, né? Também não me recordo. E o prejuízo, só o prejuízo de ser retirado, de ser retirado da aplicação já é um valor considerável. E ainda mais se tiver multa, uma situação que quem vai pagar não vai ser a Prefeitura, né? Márcio, a condenação vai para quem é dono da caneta. Sim. Olha, Márcio, a única coisa que eu posso dizer assim é que eu fico absurdamente chateado, triste, horrorizado, talvez seja essa palavra, com o que tem acontecido em Cubatão. Cada nova semana é um revés, é uma ré a mais que a gente dá numa cidade que precisa tanto, assim, não vou nem dizer que a gente precisa andar para frente, se a gente pelo menos parar de andar para trás, se ficar parado já tá bom. Já vai evoluir demais. E assim, cada semana que passa é mais uma paulada na cabeça do munícipe, é mais uma paulada na cabeça do servidor, é mais uma paulada na cabeça de quem tem um pingo de apreço por esse lugar. Porque não dá para entender, cara, transporte universitário, contrato de saúde, que ninguém ouve falar de como sequer está a licitação do hospital. Polícia Federal. É problema nas UBSs, problema nas escolas, secretário falando a respeito de salário adquirido por servidor, assim, porque não tem nenhum servidor pegando o dinheiro de ninguém, viu? O servidor recebe o que a Secretaria de Gestão elabora, roda e manda para a Secretaria de Finanças pagar. Então não tem ninguém ganhando dinheiro indevido.
Então, se você acha que está errado, você tem que fazer uma reestruturação administrativa. E não dizer que o camarada que está ganhando é quem está errado. O camarada está ganhando o que ele merece. E talvez muito menos do que merecia. Então, Márcio, aí agora é problema na merenda, é problema no transporte, agora é problema é problema no esporte. Esporte, e agora problema. Merenda. Porque não tá sobrando nada. O que tá sobrando? Saúde. O que sobra pra cidade, Márcio? Não tá sobrando mais nada. São empresas evadindo, indo cada vez com mais velocidade embora da cidade. Você roda a região e você não vê uma pessoa falando, pô, eu tava pensando, acho que eu vou pra Cubatão investir lá, não. É pelo contrário. Quem tem investimento em Cubatão falar, cara, eu acho que eu vou sair de lá, tô pensando, eu vou negociar, vou ver se eu vou pra Praia Grande, pra Itanhaém, pra Peruíbe, pra registro. Mas não fica em Cubatão. Aí você pega nossa vizinha Praia Grande, que a gente tem que dar os parabéns, porque lá não tem indústria pra pagar ICMS. Lá não tem esse recebimento que a gente tem por conta de royalty. Lá não tem ISS na elevação que se tem, como tem nas indústrias em Cubatão. E ainda assim a cidade está rodando, fazendo um trabalhinho ali, ó, de IPTU. Turismo, né? Um trabalhinho de turismo, um trabalhinho ali junto aos empresários. E aí você tem aí uma festa que a cidade praticamente não gasta para ser feita, em que a população da região inteira está lotando os eventos. A festa junina que começou lá, com grandes shows, pagos por apoiadores, patrocinadores e munícipe que vai lá e tem gosto de pagar o ingresso e entrar. Então, mas cada dia mais restaurantes, cada dia novas empresas chegando na cidade, enquanto Cubatão você está andando para trás. Então, cara, assim, é lamentável, é horrorizante a situação em que nossa cidade está vivendo. 10 horas mais 45 minutos, está aí. E a sobrevivência, que as pessoas tentam sobreviver, né? Tentam. Nós ganhamos um presente no último fim de semana, foi do pessoal da MAEC, está aqui, a Marlene da MAEC mandou pra gente, está aqui essa caneca, obrigado MAEC. Aconteceu a primeira festa, a primeira feira da MAEC com os empreendedores, isso foi muito legal, bacana, a gente apoia esse projeto e com certeza vem aí a segunda-feira. Parabéns, Marlene, parabéns a todos os participantes lá, e é isso aí, é difícil empreender, mas não se pode deixar de empreender, muito pelo contrário, porque a cidade que não oferta muitas situações, né, as pessoas se veem necessariamente voltadas a empreender, a buscar. E, de repente, a cidade precisa olhar melhor para esse segmento, né? Entender o que é um empreendedorismo e fortalecer essa ferramenta. É isso aí. O que tem de opção, né? Que é uma forma de oxigenar alguma coisa. Então, o que está funcionando, pelo menos a gente tem que... Cara, é aquilo. É tentar ressuscitar o que está morrendo e dar gás, dar vida para o que está aí buscando crescer, buscando regar aquela sementinha. E Cubatão, o que está ainda vendo de oportunidade é isso. É a pessoa empreender, inovar, tentar fazer algo diferente. Porque se depender realmente do nosso governo... É como o cactus no deserto, né? Tem que resistir. É isso, né? Aí. Tem que resistir. 10 horas mais 46 minutos. Maria Clara, chegamos ao final? Maravilha. Cezinha, chegamos ao final desse programa de hoje. Mais alguma colocação? É isso, só a gente termina mais uma semana, a gente inicia aí lamentando assim, a degradação que a cidade de Cubatão tem vivido, torcendo. Claro que a gente sempre se coloca à disposição aí para poder ajudar, apoiar, mas nem isso tá havendo espaço, pelo que eu tenho percebido, né? As pessoas que tentam cooperar, de certa forma, têm sido afastadas aí das situações, o que deixa a gente ainda mais triste, né? Porque um lugar que tá precisando aí do boia, salva-vida, bombeiro, o que aparecer de salvação, precisa abraçar. E a gente vê aí a semana inteira vídeo e mais vídeo mostrando uma realidade cor-de-rosa, mostrando um lugar que eu ainda não sei qual é, porque a grande obra do governo
que está chegando aí no seu segundo mandato, era um pier que está inacabado até hoje. E todo o restante também não. A gente está com o hospital sendo gerido de forma provisória, porque a licitação, que era para ter acontecido no meio do ano passado, há um ano atrás, ainda não apareceu. A gente está com as escolas em plena degradação, porque o que era para ter acontecido aí, e antes tinha não, porque a gestão passada saiu faz 8 anos, 7 anos. Não dá para custar. Não deu tempo, em 7 anos não deu tempo ainda. A gente vai culpar quem agora? São quase, ao final de 8 anos de mandato, são mais ou menos 12 bilhões de reais em arrecadação. 12 bilhões de reais de arrecadação. Não dá para a gente falar que não teve dinheiro, né? Então. Dinheiro tem, né? Dinheiro tem. Então não dá para dizer que não teve dinheiro. César, você está falando dessa questão do meio ambiente, né? Eu acho interessante, eu sempre falo de Nárnia aqui, né? Porque aquela questão de Nárnia é espetacular. As pessoas saem de um lugar e vão para o outro totalmente diferente, né? A cidade de Cubatão no meio ambiente, a cidade que recebeu o nome de Vale da Morte, ele recebeu o nome de Cidade da Vida, né? A cidade que restabeleceu o meio ambiente, onde a Serra do Mar, que havia sido degradada, foi recomposta. Uma ação do governo do estado, do governo federal, todo envolvendo à época a recuperação da Serra do Mar. E a cidade de Cubatão se tornou símbolo de ecologia. E, então eu espero que nesse dia, nessa semana do meio ambiente, a gente sabe que o pessoal discute, mas tem árvores plantadas nas calçadas, né, que na verdade tem dificuldade. Ok, então precisa se adequar, precisa se melhorar. Ótimo. Quantas árvores estão sendo suprimidas e quantas estão sendo plantadas? Dia Mundial do Meio Ambiente, começa a Semana Nacional do Meio Ambiente e também as ações municipais referentes ao meio ambiente. Claro. De repente não é só um exercício para essa data, a gente quer saber o que aconteceu ao longo de todos esses anos em que está envolvendo o meio ambiente, nos TACs, nos EIVs, em toda essa situação, né, referente ao meio ambiente. Fica aqui o nosso chamamento para essa questão. Meio ambiente, o que foi feito, o que está sendo feito, o que vai ser realizado. Exato. Até porque a gente tem um potencial absurdo aí, esse trabalho, a ponto de ter chegado a ser a cidade símbolo de ecologia. A gente tem competência, tem gente que conhece demais e tem boa vontade, isso eu não tenho a menor dúvida, que muita boa vontade aí para que a coisa aconteça e a gente volte a vibrar com a nossa cidade. Precisa de estímulo, precisa de permissão e precisa principalmente de um pouquinho só, não precisa de muito não, viu, Márcio? Um pouquinho só de seriedade do governo. Com certeza. 10 horas mais 51 minutos, estamos chegando ao finalzinho, agradecendo ao César aqui conosco, da participação de segunda-feira, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho os cortes sobem para as redes sociais, para o site, para o canal do YouTube, e você vai ter a possibilidade de rever e também de compartilhar. Essa é a sua rádio virtual, esse é o Virtual News. Gratidão, César, muito obrigado. Obrigado. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.